aí, galera? Aloha! A gente está começando agora nesse astral pra cima, porque o assunto pede, né? Então vamos lá, relaxa aí com a gente, que a nossa live está começando agora. Estou esperando só a doutora Fabiana Fux entrar aqui e a gente começar o bate-papo. Sejam bem-vindos! Vamos lá! Bota uma musiquinha aí e começa, ó. Aqui tá Dua Lipa. Gente, um final de dia aí maravilhoso para todo mundo, né? Que estejamos firmes e fortes aí, com saúde, cuidados em casa ou aonde você estiver. Não esqueça, utilize a máscara. E um pouquinho já, né? Então bota na mãozinha, carrega no bolso e vamos nessa. Doutora Fabiana já tá aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu conectá-la aqui, ó. Adicione. Fabi tá entrando. Olá! E aí, seja bem-vinda, Fabi! Obrigada! Que saudade, querida! Aloha! Aloha! Que delícia estar aqui com você, já mais de 6 meses sem se ver, Não pô. é? Brincadeira, né, Fabi? Que louco tudo mesmo. isso, né? Como é que a gente podia imaginar, né, isso tudo que a gente está vivendo? Não é? Mas que sejam dias melhores, porque todos nós precisamos, né? Sim, Uma com mistura de certeza. tudo, enfim, mas E muito espero que todos... aprendizado, né? Muito aprendizado. Acho que colher o melhor desse momento é poder olhar o que tem de bom do que a gente está vivendo. Que tem coisa boa, apesar de um momento crítico, tem coisas boas. E isso é muito importante na vida. Conseguir olhar o que é bom, mesmo nos momentos difíceis, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que essa questão da positividade, ela, pelo menos para mim, é fundamental. Eu acordo de manhã, geralmente eu converso aí com o universo, peço para que Eu Deus me também. ilumine, para que dê luz, forças e que a gente possa estar com os pensamentos direcionados para as coisas que realmente fazem sentido para a nossa vida, né? Então, Sim, assim, de ter uma ideia para uma produção, muitas vezes você não tem o que produzir em função de tudo que aconteceu, né? Muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas sim. ficaram sem condições de ter sequer um alimento também, né? Então, assim, que elas consigam falar com alguém ou trocar uma ideia, mesmo que não seja como psicólogo. Eu queria, Fabi, primeiro começar pedindo para que você fale um pouquinho do seu trabalho, Sim, né? E, enfim, nós somos amigas, mas eu acho que, assim, profissionalmente é legal as pessoas saberem qual é o seu trabalho, esse trabalho de claro. psicoach também que está rolando agora. Então, assim, fala um Uhum. pouquinho, sintetiza Falo. aí pra gente. Vamos lá! Então, prazer enorme estar aqui, amei o convite, fico super feliz de estar aqui com você. Eu sou psicóloga há Obrigada. 22 anos, já fazem 22 anos que eu me formei na PUC do Rio. Uau! A entrega, né? Fala isso, entrega Mó a idade, gata, pô! né? Fala Tá sério! ótimo. Tô super bem com isso, tranquilo. Mas, então, depois eu fiz várias pós-graduações, eu fiz formação psicanalítica, então no início da minha vida profissional eu segui a linha da psicanálise, fiz pós-graduação em psicologia clínica, depois eu fiz formação no campo lacaniano, fui psicanalista lacaniana. Depois, olha lá meu tio falando, nem parece, fofo. Ai, que lindo! Mas depois eu fui eu fui tendo curiosidade de conhecer outras linhas dentro da psicologia. E apesar de já ser psicanalista há 15 anos, eu resolvi trocar de linha na minha vida pessoal. E aí eu comecei a fazer uma terapia na Gestalt terapia. E isso foi, assim, um divisor de águas para mim. Porque a Gestalt é uma linha que trabalha o aqui e agora, a consciência, as emoções, o que você está vivendo hoje. Vai para o passado quando tem situações no agora que estão remetidas ao passado, que estão ligadas ao passado. Então a gente vai lá, resolve, fecha a ferida e volta para o agora. Então isso foi muito poderoso na minha vida. E aí eu falei, opa, se está funcionando tão bem para mim,
eu quero proporcionar isso para os meus pacientes. E aí eu fui fazer uma nova formação, fiz a formação de Gestalt terapia e isso mudou a minha clínica. Depois, o que aconteceu, Aninha? Eu conheci o coaching. Eu já trabalhava, já tinha uma formação de coaching. Com a parte de recursos humanos, eu já tinha uma pegada de coaching. Eu já tinha feito uma formação, mas era um coaching ligado à parte cognitiva, racional. Não englobava, não envolvia o emocional. E aí foi muito interessante porque eu conheci o coaching integral sistêmico, que engloba o emocional. E esse formato de coaching é realmente um diferencial. E aí eu linkei as duas coisas que têm sido incríveis. Então eu tenho linkado toda a bagagem da psicologia com as ferramentas do coaching, que são muito poderosas e trazem muito resultado. E isso tem sido incrível. Então eu falo que para os meus pacientes que ganharam um coaching, porque na sessão de terapia, se eu percebo que uma ferramenta vai ser útil para a gente chegar naquele insight que eu quero que o paciente tenha, eu vou usar o que eu precisar. E no coaching, a pessoa que me contrata como coach ganha a psicóloga de presente. Então, Chiquérrimo, isso! né? Então tem sido uma Isso é muito dobradinha muito legal, muito bacana, muito mesmo. É bacana, legal, bacana, Fabi. Nossa, e é tão bom se reinventar, né? Eu acho que esse período agora da pandemia, esse isolamento fez com que as pessoas percebessem as coisas com outro olhar. E quem está aproveitando o tempo de uma forma bacana, enfim, fazendo cursos, uma série de atividades diferentes, né? Aproveitando, acaba trazendo uma outra bagagem para a vida. Para mim, por exemplo, essa questão de cozinhar, eu não sei cozinhar muito bem, agora já sei. Então, assim, tá sendo bacana, tô inventando pratos, uma série de coisas. Essa coisa da questão química é muito importante na comida. Então, assim, para mim tá fazendo uma grande diferença abrir uma tacinha, pegar uma tacinha, ir cozinhando, descobrindo as coisas aí, aquela coisa. O aroma da comida, essa fragrância que sai é fantástica. Então, assim, para mim tem sido um grande aprendizado em relação a uma série de coisas, né? Descobertas. Né? E cada dia a gente tem uma reconstrução. Fabi, qual seria, uma pessoa ansiosa e depressiva, ela pode ter as duas situações juntas ou elas são separadas? Como que as pessoas conseguem perceber que ela tem um grau de ansiedade grande e um grau de depressão e de repente está os dois juntos? Fala um pouquinho sobre isso com a gente e o que a pessoa poderia fazer para tentar se ajudar. A gente sabe que nesse momento agora, alguns médicos não estavam podendo atender, agora já estão começando a voltar e tudo. Mas, assim, para uma pessoa que de repente está vivendo esse isolamento, ela está se sentindo angustiada, com dificuldade de dormir, uma série de coisas. Ela não conseguiu ainda perceber que ela poderia estar ansiosa. O que seria bacana ela tentar fazer para desenvolver isso de uma forma mais pé no chão e para que ela perceba e ao mesmo tempo ela possa se ajudar? A gente sabe que não deve ser fácil. Tem muita coisa aí, vamos lá. São duas coisas diferentes, né? Eu vou falar de uma, depois vou falar de outra. Vou falar da ansiedade primeiro. A ansiedade é uma característica que ela pode ser patológica, a ansiedade, ela faz parte da nossa vida, né? Tem momentos que a gente tem uma ansiedade, mas é uma ansiedade leve. Um exemplo. O aniversário do meu filho é essa semana. É normal que ele fique ansioso. Sim, é normal. Ai, minha prima linda, maravilhosa. Tá aí, ó. É muito bom isso. Então, assim, o que acontece? Uma pessoa que tem uma ansiedade leve, tem uma prova, tô preocupada que eu tenho que estudar, um aniversário que tá chegando, uma festa, gera uma ansiedade, é natural que gere uma ansiedade, mas é uma ansiedade leve. Isso não é patológico, isso é dentro da normalidade. Sim, todo mundo tem. O que é importante, tenho pra caramba! O que é importante? A gente perceber qual é o nível de ansiedade. Se é uma ansiedade leve, se é uma ansiedade moderada ou se é uma ansiedade intensa. E aí, dependendo do nível dessa ansiedade, o tratamento vai ser diferenciado.
Por exemplo, uma ansiedade leve não tem um tratamento. Vai se tratar porque você tá ansioso para um evento que você vai, ou tá ansioso para a pandemia acabar. Não, faz parte da vida. Uma ansiedade moderada pode precisar de tratamento, mas não necessariamente é um tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso, o que eu considero é que ele deve ser, sim, quando essa ansiedade ela é de um nível elevado, quando traz impacto, traz prejuízo na vida da pessoa. Se atrapalha o trabalho, se atrapalha a relação afetiva, se atrapalha as relações, aí tem um impacto na vida daquela pessoa. Aí realmente seria interessante eu digo que é a dobradinha. É o tratamento psicológico, que a terapia ela é fundamental, e o tratamento com acompanhamento psiquiátrico para o uso do remédio. O psicólogo não medica. O tratamento, eu digo que eu prescrevo sim, assim, ó. Hoje você vai tomar 2 pílulas de coragem. Eu brinco com os meus pacientes que a prescrição do psicólogo não é medicamento, Sim. mas uma atividade física, um mindfulness, técnicas de relaxamento, fazer algo que vai te dar prazer, descobrir um hobby. O que você falou, comecei a aprender a cozinhar, a saber as alquimias dos sabores. Olha que coisa legal. Quando você percebe, você nem percebe o tempo passar, não é? Sim. Nossa, é maravilhoso. Você se distrai ali. Sim. É porque você se conecta com coisas que fazem bem a você. Então, Entendi. a ansiedade... A gente nem brindou, né, Fabia? É, Peraí, vou brindar aqui. Sister, eu tô com água. Eu tô com água. Aqui, ó, eu tô com uma tacinha de vinho, em homenagem ao nosso reencontro aqui virtual. E Olha, aguinha. Vontade não faltou de brindar com você. Porém, eu vou atender depois, então não posso beber ainda. Só mais tarde a gente brinda, então. Com certeza. Eu vou tomar um pouquinho por você. Saúde. Te cortei. Imagina, tranquilo. Então, essa questão da ansiedade, se ela é moderada, às vezes só a terapia vai resolver. Um bom trabalho terapêutico transforma a vida. Meus pacientes que estão online aí, por favor, sinalizem se não é verdade. Olha, tem 15 pessoas na sala? Ou 16? Sim. Bacana, sejam bem-vindos, gente. Sim. Então, assim, o que acontece faz muita diferença um trabalho terapêutico eficaz, que traz realmente mudança na vida da pessoa. Agora, quando essa ansiedade ela é elevada, o tema é ansiedade e depressão. Você podia fixar o tema embaixo, ansiedade e depressão, que aí todo mundo que tá entrando depois, tem gente Vou fixar falando, o tema aqui. A galera, verdade, pedindo para fixar o tema, olha. Essa é a nossa segunda live, então... vamos lá. Tá todo mundo falando que funciona. Todo mundo falando que funciona. Que máximo. Pô, Fabi, tô gostando de ver, hein? Esquadrão classe A, hein? Isso aí. Live, então, ansiedade e depressão. Vamos lá. Pode falar que eu tô prestando atenção. Então, assim, quando essa ansiedade ela é muito intensa, aí sim eu indico para o psiquiatra e a gente faz um trabalho em dobradinha, paralelo. Porque também só o remédio psiquiátrico, sem tratar o que gera a ansiedade, que são as causas, não resolve. Um exemplo. Entendi. Outro dia eu vi um exemplo que eu achei muito bom. A pessoa que vai lá e toma um monte de suplemento para malhar. Mas se essa pessoa não for malhar, só tomar o suplemento não resolve. Não vai ganhar definição, não vai ganhar musculatura se tomar o remédio, ou tomar o suplemento. O músculo não anda sozinho, né? Ele não vai fazer. É a mesma coisa você tomar o remédio para uma ansiedade ou até para uma depressão e não cuidar do que gera a ansiedade. A terapia, ela não é mágica, como o remédio. Muitas vezes as pessoas preferem tomar um remédio e não ter que pensar no problema. Mas não é isso que vai solucionar. Eu faço uma metáfora que eu falo que o remédio é como se fosse uma bengala. Você vai lá, vai se apoiar naquela bengala.
Quando você está com muita dor na perna, você não está conseguindo andar direito, aquela bengala é determinante. Mas se você não for para musculação, fortalecer a sua perna, você vai querer andar de bengala a vida toda? Claro que não. Então, Pô. a terapia é a musculação, que é o que vai fazer você ter estrutura para conseguir andar de novo sozinha. E o remédio acaba sendo a bengalinha que você vai se apoiar por um período. Quando você está com um nível de sofrimento muito alto, aí o medicamento entra para te ajudar, amenizar. Mas eu sou daquelas naturalistas que sou a favor de Não tá evitar... fixando. Peraí, só um minutinho, Fabi. Eu tô tentando Tá. fixar aqui e ele não tá fixando. Como é a segunda live, eu tô ainda na escolinha, né? Sim. Olha, eu vou lendo aqui. A Mone Tá. Medeiros falou: Tá. Nossa, gente, que Gente. maravilha! Tô passando maus bocados com meu pai, exatamente com ansiedade e depressão. Não foi por acaso que entrei nessa live. Ah, com certeza não. Tenho Poxa, que certeza bacana. que Seja bem-vinda. nada é por acaso. Seja bem-vinda. Exatamente. Então, olha só. Então, no caso da ansiedade, que é muito, a gente vê muito por aí, né? Muitas pessoas ansiosas, existem formas da ansiedade aparecer. Então, existe a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, existe a síndrome do pânico, existem as crises de ansiedade, existem as fobias, existem diversas formas da ansiedade aparecer na nossa vida, mas isso são sintomas, são diagnósticos que trazem sintomas. O que vai fazer muita diferença é a gente conseguir ir na causa e poder, a partir da causa, acabar com o sintoma. Quando a gente vai direto no sintoma e não trabalha a causa, o problema não resolve, volta de outra forma. Entendeu? Entendi. Tem que trabalhar a causa, Tem que é trabalhar o a causa. causal, né? Vamos Muitas dar um vezes... exemplo. Vamos dar um exemplo, porque eu acho que ajuda muito o exemplo. Por exemplo, é uma pessoa que está vivendo uma situação... Vamos pegar a própria pandemia. A gente está vivendo coisas que as pessoas, né, agora até um pouco menos, eu venho acompanhando, mas logo que isso tudo surgiu, o nível de ansiedade... Conseguiu, fixou, né? Fixou. Desculpa, gente. É a segunda live. Então, ó, estamos aprendendo. Vamos lá, fixado. Isso A aí. gente tava querendo fixar. E eu assim, ó, tipo, tô quase ceguinha, não é? E o negócio não fixava. Como você? Mas tudo bem. Agora já foi, fluiu. Aloha. Então, assim, aloha. Peraí, onde que eu tava? Vamos lá. A pergunta da Moni. Peraí. Não, peraí, a gente tava falando do exemplo. A situação da pandemia, Sim, né? sim. Uhum. Então, uma situação como essa tem uma causa. Então, se a gente não contextualizar o que está acontecendo, que momento é esse, como que a pessoa pode solucionar, de alguma maneira, isso acaba... Se a gente não contextualiza, fica uma coisa completamente difícil, entende? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um nível de ansiedade exagerado com questões de autoestima, isso é muito comum. A pessoa está com uma autoestima baixa, uma criança de identidade fragilizada, aquela pessoa tem dificuldade de se relacionar, porque quando a autoestima está baixa, a pessoa acaba não conseguindo se amar. A autoestima está totalmente relacionada ao amor por si, a forma como a pessoa se olha, se vê, o que a pessoa acha de si. E aí, quando ela vai se relacionar, ela não consegue se relacionar com aquela pessoa que ela idealiza. A gente tem uma vibração. Ela não está se olhando como de fato ela é, ela se menospreza. Menospreza. E ela vai encontrar pessoas na mesma vibração que ela. Então, uma pessoa com autoestima baixa vai encontrar pessoas com autoestima baixa. E isso pode gerar muita insatisfação. E a insatisfação traz ansiedade. Então, num caso como esse, se a gente não vai na causa, não vai trabalhar aquela autoestima, não vai trabalhar a identidade, não adianta medicar sem ir na causa. É isso que eu estava tentando explicar. Por isso que a gente tem que ir no que está causando aquela ansiedade, por exemplo. Muitas vezes isso vem da infância, né? De memórias
efetivas que, no fundo, ela não lembra, mas que isso codifica o que está acontecendo hoje com ela. Seria isso? Poderia ser isso? Em relação à autoestima que você está falando? Sim, 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 sim. Que Sim. ela foi sempre, você é incapaz, você não pode, você não. Os E aí, pais têm um papel fundamental na formação dos filhos e na formação da autoestima dos filhos. Por quê? A criança, até os 7 anos, ela tem uma... Até os 7 anos, principalmente, a criança é a esponja daquela relação familiar. sim, O sintoma da criança é sintoma do casal, é sintoma da família. Então, uma criança que está disfuncional, até 7 anos, muito provavelmente não é dela, é dos pais. Depois dos nossa, 7 anos, até 12 anos, a criança tem uma neuroplasticidade muito grande. O que quer dizer isso? A capacidade de formular novos caminhos cerebrais é enorme. Então, as crenças, o que são crenças? Crenças são verdades absolutas que as pessoas criam e colocam para dentro, mesmo sem saber se aquilo faz sentido ou não. Exemplo, se uma criança ouve a mãe falar alguma coisa, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma crença muito comum. Sei lá, me veio aqui a coisa do dinheiro. A mãe fala para o filho, ou para a filha, meu dinheiro não nasce em árvore. Isso é frase que a gente já ouviu falar, né? Por aí. Aquela criança vai gerar uma crença sobre dinheiro, não é dela, não é da criança, é da mãe. Mas a criança ouve, aquilo não faz sentido para ela não entende o que aquilo quer dizer, mas ela diz assim, na dúvida se isso é verdade ou se não é, eu vou guardar. Aí depois eu vejo. E isso passa a ser introjetado, passa a ser internalizado. Isso passa a ser uma verdade absoluta. E passa a ser guardado ali. E lá, quando a criança vira um adolescente, vira um adulto, a relação com o dinheiro fica repetindo aquele padrão do que foi criado lá na infância. Entendeu? Então, entendi. com a autoestima, não é muito diferente. Uma família que fala coisas ruins para uma criança, aquela criança está guardando aquilo. A criança é uma esponja, ela guarda tudo. Então, uma mãe que fala Até os coisas 7 ruins... anos, geralmente até os 7 anos é a formação psíquica, digamos assim, a base da até os formação 7 psíquica. anos forma o inconsciente. Até os 7 anos Tá, forma o inconsciente. Mas as crenças são formadas, as crenças passivas, que são essas que a criança escuta, são formadas até os 12 anos. Então, crenças passivas. passivas, Então, assim, meu filho vai fazer 8. Ufa, ainda tenho 4 anos para restaurar, para reprogramar com muita facilidade essas crenças que ele pode ter criado ao longo da vida que talvez não sejam funcionais. Até 12, a gente tem mais rapidez. Mas aí você pode me perguntar assim, mas Fabiana, depois de 12 não reprograma? Reprograma. A gente pode reprogramar as crenças em qualquer etapa da vida. Só que depois de 12 anos, não é tão rápido, mas reprograma sim. Tanto que a gente faz isso no coaching, a gente faz isso na terapia. Então, quanto mais novo, mais plasticidade neural. Mais fácil a capacidade de recriar um novo caminho. Tá? Então, por exemplo, o que é uma crença? A crença é aquela verdade absoluta que a gente forma e segue aquele caminho, vai sempre seguir aquele caminho, já foi aberto aquele caminho neural, por exemplo. São sinapses que se comunicam daquela mesma forma. Entendi. Vocês estão me entendendo? Eu estou falando coisas muito técnicas. Eu pedi até para a turma aqui perguntar. Algumas pessoas estão entrando agora, né? Sim. Então estão se inteirando do assunto. Por isso que eu pedi Vamos aqui, lá, ó. a Moni Perguntem. Medeiros. Ela perguntando aqui, ó. Gente, Eu tive uma vida toda sendo maltratada por minha mãe por ser gordinha e sempre achei que não era aceita. Moni, muito legal esse teu exemplo. Olha só. Vou usar o teu exemplo. Você achou que não era aceita porque a sua mãe te criticava, né? Você teve uma vida toda sendo maltratada por sua mãe por ser gordinha.
Ela te criticava por ser gordinha? Era crítica que você vivia? E aí a gente entra num terreno tão delicado, porque assim, a Moni, por exemplo, ela começou a questionar se ela era aceita ou não pela crítica, eu imagino que seja a crítica da mãe. Então isso entra exatamente no que a gente falou da autoestima. Uma menina que não sabe se é aceita pela mãe, como é que ela vai se ver no mundo? Ela vai se sentir validada? Ela vai se sentir maravilhosa? Ela vai se sentir incrível? Ou ela vai ter sempre uma insegurança se ela é aceita ou não? Se ser gordinha é bem visto ou não? Porque qual é o problema de ser gordinha? Tem tantas Nenhum. gordinhas bem resolvidas? Não, e Exatamente, as pessoas sempre são lindas, criticada. não é a gordura, é ela estar bem com É a ela. Tem pessoa. pessoas que se sentem bem gordas e outras magras. Não tem problema nenhum. O importante é se sentir bem, Exatamente. né? De você se olhar e olha, me Exatamente. sinto tão bem, me aceito tão bem, né? É tão Então, bacana isso. sim, mas aí é que tá. Olha só. Não é problema nenhum ser gordinha. Mas se a, a mãe da Moni criticava ela internalizou o quê? Não é legal ser gordinha. Tô fantasiando, tá, Moni? Me perdoa se eu fantasiar algo que não é, tá? Você fala qualquer coisa. Então, assim, quando a criança é criticada, ela leva isso para o mundo, ela leva isso para dentro dela. Tem uma fratura emocional, uma ferida emocional ali na autoestima dela. A identidade dela fica, de alguma maneira, prejudicada. Eu não sei exatamente quem eu sou, eu não sei exatamente qual é o meu valor. Será que eu... deixa eu ver. E nem era tanto, Era mas a tanto, né? projeção que ela fazia em mim era de ser mais. Sim, porque provavelmente era de ser Miss. De ser Miss, a mãe Miss. dela queria uma Queria... menina Miss. Gente, Olha pelo amor de só o Deus, nível de cobrança. muito sério. Imagina. Então isso faz com que a criança sinta essa fragilidade na autoestima e carregue isso pela vida. A gente está entrando num terreno delicado que a gente vai entrar na rejeição. Uma pessoa, uma criança, um homem ou mulher, que se sentiu criticada na infância, vai entrar no questionamento de se eu sou aceita ou se eu sou rejeitada. Mas o que é legal é que tem tratamento, a gente consegue restaurar, a gente consegue reprogramar as crenças e mudar esse padrão, viu, Moni? Depois, se você quiser, você me manda mensagem inbox que a gente conversa, eu te explico como, tá Ó, bem? tem uma outra pessoa aqui, a Eu já Suce... passei por muitos racismos e me julgaram, o que eu não era ainda. O que eu não era ainda acontece. Isso penso por muitas coisas, até minha mãe me rebaixou muito. Sim, é crítica de novo. Então, assim, fica um alerta aí para os pais. Quem tem filhos, cuidado com as críticas, cuidado com qualquer A forma de movimento, falar, né? A falta de qualquer carinho, de movimento que zelo. leve à rejeição. Rejeição é uma coisa muito ampla. Uma criança criticada se sente rejeitada. Um pai e uma mãe que brigam na frente da criança, a criança pode se sentir rejeitada. É delicadíssimo isso. Pai e mãe que se separam, o pai vai embora, a criança não entende, se sente abandonada, entra na O rejeição. pai e a mãe geralmente são vistos muito como o super-homem e a Mulher Maravilha, digamos assim, né? Então, São assim, idealizados, né? os filhos, exatamente, e os filhos querem sempre ver os dois juntos e é difícil eles entenderem que Sim, um não quer mais estar com o outro, né? Então, isso pode gerar um grau de ansiedade e depressão na criança também, sim. né? Não Então, só na assim, criança, mas qualquer assim, pessoa. até crianças ansiosas a gente vê. Então, é muito comum crianças ansiosas hoje em dia, ainda mais nessa situação que não pode sair, não pode brincar, não pode estar com os amigos, né? Então, a gente vê crianças Delicado. ansiosas, sim, sim. Sim. Já saí de casa, pensei em me matar e me cortei por causa disso, mas hoje não estou fazendo mais isso. Bom, graças a Deus você não faz Ainda mais bem. isso. Sugiro tratamento, isso não é brincadeira. Pensou em se matar, tem que procurar ajuda profissional.
Inicialmente um psicólogo, e aí se o psicólogo achar, procurar um psiquiatra. Precisa de tratamento sim, tá? Porque isso não é brincadeira. É muito sério, É o muito nível de sério. suicídios tem aumentado, o índice de suicídios em jovens. Então, sentiu que tem um alerta aí, procura ajuda profissional, tá? Às vezes a ajuda profissional é muito mais acessível do que as pessoas fantasiam, né? Sim, ainda Agora mais agora, online nesse é, time agora, muitos consultórios estão atendendo, a maioria está atendendo online, mas tem sim, projetos que são gratuitos também, quando as pessoas acabam não tendo condições financeiras, a própria prefeitura também tem o número. Depois, se quiser, escreve que a gente direciona, porque é sim, importante se ajudar, né? é. Principalmente porque é uma vida, e a vida, ela vale a pena, né? Em todos os sentidos, Ó, né? é, Tá falou lendo assim, aqui, ó. Fabia? Eu só penso em levantar minha cabeça e hoje eu não ligo mais, porque eu só penso no futuro, graças a Deus. Bom, graças a Ótimo, Deus. Que bom. parabéns, Isso que aí. bom. É isso aí. A gente sempre tem solução na vida. Morte, Isso na aí. verdade, não soluciona nada. Às vezes até retrocede, dependendo do teu caminho espiritual, né? Não vou entrar nesse mérito agora, mas é muito melhor resolver em vida, né? Com saúde. Exatamente. Então, assim, Fabia, falando, deixa eu te vamos falar um perguntar. pouquinho de depressão. Sim, Falei da sim, ansiedade, vou falar um pouquinho da é isso. depressão. Depressão, exatamente. Vamos lá. Depressão, as pessoas confundem um pouco depressão com tristeza. Depressão não é tristeza. A tristeza é uma emoção. A depressão, ela é uma patologia. Existem traços, o que diferencia. Então, por exemplo, a pessoa pode ter um traço depressivo, mas não ter a patologia depressão. São coisas Qual a diferentes. diferença? Qual a diferença? O que é um traço depressivo, Fabia? Vamos dar um exemplo. É, eu peguei várias situações de pessoas no início da pandemia ficando em casa de camisola o dia todo. Em vez de se arrumar, de não é porque eu estou em casa, não é porque eu estou no isolamento, por conta disso que a gente está vivendo, que eu não vou me arrumar, que eu não vou vestir uma roupa. Eu não preciso botar uma roupa para sair, uma roupa chique para ficar em casa, não é isso. Sim. Mas ficar de camisola o dia todo, ficar com aquelas roupas de ficar em casa, pode ser um traço depressivo. Entendeu? Hum, Mas é um traço, não é uma característica que predetermina uma doença. não é no Uma... sentido da pessoa se sentir, entre aspas, largada. É ela se cuidar. Ela, ao mesmo tempo que ela coloca uma camisetinha e um shortinho e um chinelinho, mas ela se sente arrumada, ela faz a diferença para que o dia dela seja melhor, né? Eu não vou Sim. ficar de pijama, eu não vou ficar de pijama o dia inteiro, né? Eu preciso trocar de roupa, fazer os movimentos que você precisa. Então, Independente de qualquer coisa, você tem um dia inteiro para fazer diversas coisas, né? Trabalhando ou não, né? sim. Então, por exemplo, pessoas que falavam assim para mim: ah, mas eu não vou sair de casa, eu estou trabalhando home office e então não faz diferença. Eu faço reunião com a câmera fechada. Meu cabelo está em pé, mas eu faço reunião com a câmera fechada. Então, o que que eu trabalho peraí, em vez de se esconder, se arruma, se cuida, dá um pouco de vida. A depressão, ela é uma patologia onde o interesse fica embotado, a pessoa se fecha para dentro. Então, a vontade, os interesses, a falta de vontade, a falta de libido acabam prevalecendo. Mas ela é uma Entendi. característica que ela precisa ter continuidade para ser uma depressão. Então, existem depressões leves, existem depressões maiores, e é a mesma coisa da ansiedade. O que vai definir o tratamento é a intensidade. Agora, sentiu que tem um quê a mais do que uma normalidade, procura ajuda profissional. Porque a depressão, ela pode levar ao suicídio, sim, e isso é perigoso. Então, é muito importante estar atento aos sinais e procurar ajuda profissional. Sempre a dica Sim, que eu dou: procura ajuda, faz uma entrevista, faz uma avaliação. E aí você vai ouvir um profissional que tem experiência naquilo para poder te orientar. Né? Não fica legal. no achismo sem saber.
Porque a ignorância é a pior de tudo. Ou conversa com alguém que se confia, né? Isso é muito Sim, importante também, né? sim, exato. Pergunta a opinião de uma pessoa próxima, manda uma mensagem no direct, por exemplo. Olha, doutora, eu tô sentindo isso, isso e isso. O que a senhora acha? O que você acha? Devo procurar ajuda profissional? Um exemplo. Vamos ver a pergunta aqui, ó. Até 15, 16 anos foi essa cobrança absurda. Mas, pelos 22 anos, dei um basta, pedi para ela ver meu interior, parar com essa questão externa. Que ótimo, Que Moni! bacana, E parabéns. como é que ficou a relação de vocês? Você conseguiu construir uma relação saudável com a sua mãe? Me responde aí. Então, assim, esse é um tema muito vasto, tem muita coisa. Se deixar, eu Sim. fico falando aqui por horas. Mas eu Ah, acho mas que isso é bom. é bom. Mas eu acho que tem umas coisas interessantes. Por exemplo, uma dica que eu queria dar, assim, porque a gente está num momento que a ansiedade, ela precisa ser observada. Porque, por exemplo, a primeira vez que eu saí na rua, assim, que eu andei a pé na rua no meio da pandemia, eu também fiquei um pouco preocupada, ansiosa com essa história toda. Eu Ficou com não medo? Ficou com Fiquei com medo, medo. Fabia? Eu convivo com pessoas que já tiveram, mas eu não tive o vírus. Graças a Deus, eu tô sem. Então, quando eu fui, assim, tudo pedindo, né? Pedindo as coisas da farmácia, pedindo as coisas em casa. E aí, quando eu me deparei que eu tive que ir numa situação, quando eu vi, eu estava num ambiente com várias pessoas próximas. E aí eu me perguntei, falei, ai meu Deus, tá muito perto, não tem 1,5 m, eu tô de máscara, a pessoa tá de máscara. Isso lá atrás, né? E eu falei, gente, eu fiquei ansiosa. Quando eu me percebi, eu fiquei ansiosa. E aí, o que eu fiz? Eu vou compartilhar com vocês o que eu faço. Porque eu gosto muito de falar para os meus pacientes e coaches experiências que eu faço. Então, eu gosto de recomendar aquilo que eu também conheço. Eu não vou falar algo que eu não testei. Então, peraí que eu vou beber água. Muito bem. Ó, eu deixei um Então, queijinho aqui do lado, Fabi. Eu almocei ai, cedo, eu deixei um queijinho aqui. Tô com queijinho, olha que delícia aqui, ó. olha, Um queijinho e vinho, queijinho, eu queria estar aí. queijinho, Sim. vinho e água. Ó, mas o reencontro vai ser exatamente assim, não tenha sombra de dúvidas. Que chegue logo, né? Que chegue logo. Chegará, chegará, chegará. Chegará. A gente já tá É, perto. Temos fé. é isso aí. Eu acho que uma coisa muito importante é manter a positividade. Eu sou uma pessoa muito positiva. Então, é o que eu falei logo no início da nossa live. Mesmo em situações difíceis, mesmo em situações de tensão, as tensões que geram angústia nas pessoas, podem ter um bem oculto, podem ter algo por trás que é positivo. Então, conseguir observar o que tem de positivo, mesmo nos desafios, é maravilhoso. E manter o pensamento positivo. Porque, vamos lá, o que acontece no processo da ansiedade? A ansiedade aumenta o nível do cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Então, tudo que a gente puder fazer para reduzir o cortisol vai ajudar. O que reduz o cortisol? Existem alimentos que reduzem o cortisol. Então, Boa essa dica, hein? frutas cítricas ajudam a reduzir o cortisol. Banana, por causa do triptofano, ajuda a reduzir o cortisol. O chocolate aumenta a serotonina. Então, tem alguns alimentos que podem ajudar o combate à ansiedade e à depressão. Bacana. Prática da atividade física. Atividade física é um remedinho prescrito. Fazer atividade física, principalmente atividades aeróbicas, que vão ajudar a Quantas baixar vezes o por cortisol. semana, em média, para ajudar a fazer um efeito, digamos, Eu psíquico? diria 3 vezes na Pelo semana. menos 3 vezes na semana. Show. Sim, ó, a Ramone respondeu, ó, sim, melhorou demais. Mas ela tem muita questão com ela mesma, cobra todos e tudo. É um processo eterno, está com 71 anos, não muda mais.
Ok, Sim, ela pode não mudar delicado. mais, já está com idade de, né, assim, até já recebi Sim. pacientes idosos para tratamento, mas não é comum. Mas aí a gente pode pegar esse exemplo, Mone, para falar o seguinte: ela provavelmente foi vítima de outras vítimas. Muito provavelmente a sua mãe sofreu isso dos pais. E E ela ela fazia repetiu isso com inconsciente, você. né? Inconscientemente, Repetiu muitas com vezes. você, exato. Então fica a dica. Percebeu que você está agindo de uma forma que não está legal, principalmente se vocês têm filhos e percebeu que estão agindo de uma forma que não é legal com o filho, procure ajuda profissional, porque você pode mudar e tratar seus filhos de uma outra forma. Por quê? Essa criança vai virar um adulto. E aquela criança que viveu dificuldades na infância, rejeição, baixa autoestima, não pertencimento, dúvidas da aceitação, pode trazer sintomas como ansiedade, depressão e outras mais na vida adulta, tá? Então eu vou voltar para as dicas que eu estava dando. Então eu falei dos alimentos que ajudam a baixar o cortisol e que ajudam a aumentar a serotonina. Atividade física é espetacular para controle da ansiedade, determinante. E Sim. uma prática que eu tenho feito diariamente, que tem ajudado muito a minha vida, é o mindfulness. A prática de mindfulness, que é treinar a atenção plena. A gente vive num mundo onde tem muita informação ao mesmo tempo. Então, é muito importante você focar uma coisa de cada vez. Então, se você vai comer, comer vendo TV não é legal. Desliga a Sim. TV. Mas isso é uma coisa muito comum nas crianças, sabe? Então, Bastante. muito. Bastante. Aqui em casa é uma luta diária para desligar a TV e fazer o mindful eating. Prestar atenção no cheiro da comida, prestar atenção no gosto da comida, ouvir o barulho da comida. São técnicas de mindfulness. Tô com Ah, vergonha aqui. Ai, meu peraí, Deus, tá ficando vermelha aqui, Didi. Não peraí. faz isso, não. Eu acho que é ginástica mesmo, gente. Eu sou aquela pessoa. Eu tô com a lua cheia de ontem, antes de ontem. Eu acordei às 4 horas da manhã para meditar. Foi assim maravilhoso. Fui dormir quase às 2, fui meditar às 4, dormi de novo e acordei às 8. Às 8 eu já estava de pé, numa boa. Mas eu acho que a prática da educação física, a prática do autoconhecimento, eu acho que o tempo vai passando e a gente vai se conhecendo melhor. Eu acho que a maturidade também vai chegando. Eu sei que eu sou uma eterna criança, não vou mudar, nem quero mudar. Eu sei que fazer bagunça é legal, mas antes de tudo a gente tem que estar bem, tem que estar em paz com a gente mesmo. Eu acho que esse time Uhum. aí dessa pandemia conseguiu me estabelecer uma paz que eu não tinha em função do tempo, né? Então, quando você tem muitas responsabilidades a fazer, mas a questão do tempo e a gente respeitar esse tempo, ter uma disciplina de ter uma agendinha e conseguir meio que direcionar de uma forma bacana e que seja leve para o dia, faz uma diferença muito grande. Eu precisava dormir mais, mas está tudo certo e Tem várias joga. mensagens aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Mone, sempre achei isso. Histórias se repetem. O problema é que meu pai adoeceu por conta das cobranças dela. Agora eu que cuido dele. E adoece mesmo. Então, é muito importante a gente cuidar para não repetir um padrão. E olha, gente, isso é muito sério. Aquela crença que ela é formada lá na infância, se você não reprogramar essa crença, ela vai repetir o padrão. Já viram pessoas que constroem uma vida, casam com uma pessoa, aí separa e aí casa com uma pessoa parecida? Por quê? Se não reprogramar a crença, vai repetir o padrão, tá? Dei um exemplo, mas isso se aplica em todas as áreas Sim, da vida, sim, tá? sim, e é de gerações, né? Então, eu acho que assim, a questão cultural também, a questão cultural que eu falo, Fabi, muitas vezes a falta de informação que os pais muitas vezes deixaram de ter em função dessa atualidade que a gente está vivendo agora,
e que muitas palavras acabam sendo dual, digamos assim, e muitas vezes a criança não entende. A gente fala da criança, mas assim, a pessoa não entende que às vezes você fala, não faça isso, tararã. Na minha época, minha mãe usava a varinha para me, me bater nas pernas, porque eu sempre fui muito bagunceira. A maior bagunceira de todas, eu, não me arrependo disso. Mas caracas, aquela varinha do teto, da varanda, putz, grila, cantou aqui na perna direto. Mas tudo bem, hoje em dia eu entendo a minha mãe, porque eu fiz Olha só. Mas é engraçado isso, mas assim, ela tinha que ter uma forma de me frear. E a forma que ela conseguiu foi o chinelo, foi a varinha, né? Então, hoje em dia, a gente tem muitos conhecimentos sobre muitas coisas. Primeiro, o que vai ajudar é dar limite, né? Assim, para uma criança. Sim, precisa de limite. Sempre, agora, né? Sempre. Existem várias formas de se dar o limite. Existe a mãe que grita, existe a mãe que olha no olho e conversa e explica. E isso não vai acontecer de uma vez só. Às vezes Mas duas. muitos pais, às vezes, não têm a paciência, né? E muitas vezes é uma criancinha, Então, né? mas E aí... assim, se vê trocando com uma criança e a criança é que comanda a história, Então, é uma vamos linha lá. muito delicada, né? Nossa, tem muita coisa para falar sobre isso, porque olha só, existem perfis comportamentais. Eu faço um Sim. trabalho de fazer uma análise do perfil comportamental. Aquele inventário que eu vou te mandar. Acabei de lembrar que não mandei, gente. Sim, não tem problema. Pô, tu tá em Acabei de mudança, me tu vai mudar, lembrar de mandar isso, pô. Fala sério. Tá perdoadíssima. Então, beleza, vou mandar. Tá Então, perdoadíssima, pô. a análise do perfil comportamental, ela vai dizer qual é a tua característica predominante. A gente tem 4 tipos de comportamentos que são 4 fatores que a gente pode ter em diferentes níveis no nosso padrão de comportamento. Não é personalidade, é comportamento. Então, a gente usa o DISC, que é o D da dominância, o I do influente, o S do estável, que do inglês é o steadiness, e o C da conformidade. E dependendo da forma como esses fatores se apresentam, a gente tem a predominância daquela pessoa. E as crianças também têm isso. Então, se eu consigo entender qual é o perfil comportamental do outro, o que é interessante disso? Eu consigo entender qual é o teu perfil comportamental e eu não vou falar do jeito que é bom para mim, do jeito que a comunicação flui para mim. A pessoa que tem uma inteligência emocional, ela vai se adaptar para falar na tua língua. Então você, que eu já te conheço há muito tempo, eu sei que você tem um isão, tua influência é muito alta. Eu sou uma pessoa que, quando as pessoas não conseguem me entender, fala assim, essa mulher é uma louca. É porque assim, eu sou muito dura. Você é muito difícil. Teu I é muito alto. É difícil, eu tenho que trabalhar isso aí, doutora Fabi. Vamos. Então, olha só o que acontece. Meu filho, por exemplo, eu não tenho ainda como fazer um questionário com uma criança de 8 anos, o ideal é a partir de 14, mas eu tenho certeza que o Rafael tem um I e tem um D, o D da dominância. Então, por exemplo, eu já sei que tem formas de eu me comunicar com ele que vão funcionar melhor do que outras. Então, por exemplo, com um dominante, eu não vou determinar para ele que ele tem que arrumar agora. Porque se ele é dominante, ele que quer decidir. Então, eu vou agir de uma outra forma. Já o perfil S, que é o estável, eu posso falar, arruma agora, por favor, meu filho. Mas para o meu filho, se eu falar, filho, arruma agora, ele não vai. Aí eu pergunto, você prefere arrumar agora ou daqui a 10 minutos? Daqui a 10 minutos. Aí eu olho o tempo, 10 minutos. Você escolheu 10 minutos. E aí a ele coisa compra, flui. ele compra de boa? Compre quando eu deixo ele decidir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque também eu não posso deixar a criança mandar. Não é isso. Sim. Não é isso. É limite. É limite. Mas existem formas e formas de você poder comunicar. Não tem só uma maneira de comunicar. Então, isso é muito importante. Bom, tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui bacana da Carol. Carol. Né?
tem uma pessoa bem próxima de mim com princípio de depressão, já vai iniciar a terapia, mas tem algo a mais que a gente Que a possa gente fazer possa para fazer para ajudar? ajudar? Tem. Não banaliza. Não banaliza, porque tem gente que acha que depressão é tristeza, que acha que a depressão é a pessoa que tá querendo ficar assim. Então, respeita o espaço do outro, a dor do Sim, outro. sim. É, O time dele, né? acompanha que a pessoa vai iniciar o tratamento. É muito importante o tratamento. Porque Sim. não tem o que você possa falar para amenizar aquela dor. Tem que entender o processo. O que gerou aquela depressão? Muito é o que eu falei da causa, né? A gente tem que ir na causa. Se não tratar a causa, existem causas psicológicas, existem causas químicas. E aí, por isso, Químicas também, diagnóstico, né? químicas também. E é muito importante que a gente possa realmente fazer um diagnóstico adequado e o tratamento adequado. Mas tem uma coisa muito interessante que me lembrou isso, que é o seguinte, o conceito de Pergunta boa, hein, vícios. Carol? Muito boa. Tem mais Pergunta pergunta aqui, boa. gente. Parabéns, Carol, pela pergunta. Peraí, eu vou falar isso, que eu queria falar dos vícios emocionais, e aí tem mais aqui duas perguntas. Peraí, deixa eu puxar aqui que eu não vi. Então, olha só. Vício emocional, gente, é algo muito importante de ser observado. Às vezes a pessoa fica num looping e não percebe que tem algo que se repete na vida. Então tem gente que tem vício emocional de raiva, tem gente que tem vício emocional de inveja. Não é consciente, não é porque a pessoa quer, mas houve uma, uma repetição de padrão de forma inconsciente e que se não há Entendi. reprogramação acaba gerando um vício Um vício emocional e um grande problema, né? Para a vida e que inteira. traz muito sofrimento. E Fabia, traz doenças, traz relacionamentos nocivos. Então tem que ser visto. Fale. delicado, né? É. Fabia, faltam 9 minutos para dar 1 hora. O tempo Você tem, voou. você tem mais tempo, um pouquinho, para falar mais um pouquinho com a gente, porque a gente acabou não aprofundando tanto e a gente ficou só na base. É porque é um assunto, os dois assuntos são muito, digamos assim, longos e uma série de informações que são importantes, né? Eu não tenho mais 1 hora. Eu vou atender 7h30. 7h30. Você tem mais 30 minutinhos? Aí eu peço para a galera fazer as perguntas aqui e faço uma síntese rapidinha. O que você acha? 20 Dá 20 minutos. 20, minutinhos? 20 20. minutinhos. Então, gente, ó, quando eu acabar aqui, eu dou o start de novo e aí a gente vai ficar mais 20 minutinhos. Mas Você vai aproveitando deixar esse... salvo? Vai deixar Vou deixar salvo. salvo, vou. Vamos E aí deixar salvo sim. eu vou postar no YouTube. Tá, aí eu mando pra você, tá tranquilo. Tá É assim, ótimo. pegando esse gancho aí do que você falou, eu vou aproveitar aqui, o de pró é o Didi. Eu quero pedir desculpas a ele, o nosso último papo foi uma coisa assim super pesada e passou tanto tempo, tudo tão rápido, que eu não tive tempo e eu acabei esquecendo. Eu peço desculpas, porque eu não liguei, mas eu vou ligar e conversar com ele. Eu acho que assim, muitas vezes a gente escreve as coisas e não pensa, e as pessoas entendem de uma forma e não é nada daquilo. Isso é muito louco, né? E ao mesmo tempo, essa questão do tempo é mais doida ainda. Então, Didi, desculpa, e eu vou te ligar pra gente conversar, tá bom? Mas, Fabia, enfim, eu não vou pedir para você fazer as considerações, porque a gente vai continuar. Faltam 5, Sim. 8 minutos. 8 Sim. minutos. Então dá para você fechar Vou isso aí. responder, Pronto. vou responder. Pronto. Vamos lá. Pronto. Ó, Lilian Teles. Meu filho tem atraso cognitivo. Lidar com isso é extremamente difícil. Ter que educar e ser tolerante ao mesmo tempo é complicado. Ainda não sei lidar. Lilian, é difícil mesmo. Precisa de muita paciência. E eu digo que a boa mãe é aquela que consegue cuidar de si. Porque nós não somos perfeitas. A gente não nasce sabendo ser mãe. Ser mãe é um desafio. Para mim, é o maior desafio que existe. Porque dar limite é difícil demais. Uma criança sem atraso cognitivo já é demandante. Eu imagino que uma criança com atraso cognitivo demande ainda mais. Então, a sugestão que eu te dou é cuida de você, para você poder cuidar dele ou dela. Porque você falou que tem um filho dele, né? Porque assim, olha, eu falo sempre da metáfora do avião. Quando a gente está no avião,
quando caem as máscaras, que ela fala, né? Ao caírem as máscaras, você coloca primeiro em você. Em você, para depois Primeiro na em criança. você. Não é primeiro na criança, porque não adianta botar na criança e desmaiar e não conseguir cuidar da criança. Então, para cuidar do outro, você tem que estar bem. Então, para você ter paciência, você tem que cuidar de você. Sugiro prática de mindfulness. O mindfulness é riquíssimo. Ele ajuda a desenvolver o córtex pré-frontal, que é o que ajuda a gente a ter tomadas de decisões mais saudáveis. Então, o mindfulness, ele faz, assim, benefícios incríveis. Outra prática que eu faço diariamente é a prática da gratidão. Aninha também, né? Nós sabemos disso. Então, assim... Gratidão com atitude. Every day. Gratidão. A gratidão tem benefícios comprovados cientificamente dos efeitos. Eu digo que quando a gente pratica gratidão, a gente tem chuva de bênçãos na nossa vida. Então, pratica gratidão, faça mindfulness. Mindfulness é uma meditação guiada, que são curtas, são simples. Quem tiver interesse pode me mandar um direct que eu oriento, que eu mando áudio. Eu posso ajudar em relação a isso. Então, assim, tem muito conteúdo que você pode buscar. Tem aplicativos que você pode buscar, que tem meditações de mindfulness. Mudfit também é legal. Mudfit é bem bacana. Tem uma diversidade de ações que as pessoas podem fazer e que vai fazer bem para o corpo e para a alma. Né? O yoga... Várias coisas bacanas. A minha coach, a Dani, ela tem um canal no Spotify chamado Mindfulcast. Tem várias práticas de mindfulness lá, de gratidão também, que vale a pena dar uma olhada. Mindfulcast no Spotify, é bem legal, bem legal. Pô, bacana. Eu vou querer o endereço dela, sabia? É Daniele Pires Coach. Daniele Pires Coach. Isso. E todo mundo que tá aqui também me sigam, né? Porque acho que a gente pode ter essa troca, né? Minuto para terminar. E a gente vai começar de novo. Um minuto. Tá ótimo. Vai lá. Vamos lá. Ó, tem uma pergunta do Dri aqui. Tem uma pergunta. Ser tolerante é respeitar o perfil do outro e se colocar no outro. Mas como no lugar do outro. Mas como lidar com uma pessoa que não tem empatia? Ótima essa pergunta. Muita respiração, né, Dri? Muita respiração. Ser tolerante é respeitar o perfil do outro, se colocar no lugar do outro. Mas como lidar com uma pessoa que não tem empatia? Eu digo o seguinte, não é porque a pessoa me tratou mal que eu vou tratar a pessoa mal. Eu sou empática. Se a pessoa não é empática, eu posso ter um pouco mais de compaixão, eu posso ter um pouco mais de compreensão e eu não vou entrar naquela vibe. Eu não vou entrar naquela vibe, porque eu não sou assim. Então eu vou fazer o que faz sentido pra mim. Aí eu vou escolher se aquela pessoa vai fazer parte do meu meio, se aquela pessoa vai fazer parte da minha vida. Ah, é do trabalho, eu não tenho escolha, eu tenho que conviver. Eu vou ser profissional, eu vou ser o mínimo. Eu não vou ser ingênua de me iludir e me frustrar, né? Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Ai, queria morar perto de vocês, gente, mas moro no sul. Ah, obrigada, Moni, querida. Olha, deixa eu falar uma coisa. Com internet, a gente está próximo. Você pode me mandar direct, você pode me mandar WhatsApp, que você vai estar perto. Então, me segue, manda um direct para mim que a gente conversa. Isso não tem isso de estar no sul. Hoje em dia, com a pandemia, eu só tô atendendo online. Você tá no mundo. Mundo. Então... Ó, vai cair, se então, cair, volta todo mundo. Aí eu vou voltar e volta todo mundo, tá? Porque aí a gente vai encerrar, falta 1 minuto. Vai terminar, faltam 3 minutos. Então, assim, dá pra voltar. E voltando àquela pergunta lá da Carol, que não respondeu. A pergunta, tem uma pessoa Falei que apoiar, não desconsiderar a dor dela, valorizar. Porque às vezes o que eu vejo? As pessoas banalizam, acham que depressão é tristeza, acham que depressão é frescura e não é. É uma doença que precisa de acompanhamento. Eu falei para procurar ajuda profissional. Sim, e tem que procurar. Porque não adianta ficar forçando, vai fazer exercício, às vezes a pessoa não tem condição.
Então, Sim. é delicado generalizar, assim, sem saber Sim. o caso. Se Sim, quiser cada um, depois, né? Carol, me manda uma mensagem que eu posso falar de uma forma A mais Carol manda uma específica. mensagem. 20 Isso. segundos, 20 segundos. Vai terminar, Fabi. Tô te cortando aqui. Vai Não terminar. tem A gente vai problema. sair e vamos voltar de novo. Gente, continua aqui que a gente vai finalizar ainda essa partezinha aí, porque esse papo tá muito bom. E Muito pena que o legal. tempo é curtinho, né? Não é? Ai, Passa Fabi, muito queria, rápido. queria continuar muito.